Olá a todos os nossos alunos e alunas aqui da Escola de Líderes no Brasil. É um prazer tê-los conosco em mais uma disciplina. Eu sou o professor Denilson Matos, eu tenho graduação em Teologia, também mestrado e doutorado em Ciências da Religião. E hoje nós estaremos juntos para estudarmos uma disciplina muito importante no campo teológico, principalmente para aqueles que querem aprofundar o seu conhecimento nas Escrituras Sagradas. Então, nós temos aqui o curso de grego bíblico, também conhecido como grego instrumental. Às vezes pode parecer, né, para os alunos ou para alguém, que talvez o estudo das línguas originais não sejam importantes para o desenvolvimento e também para a interpretação dos textos bíblicos. Contudo, é importante ressaltar que a Bíblia ela foi escrita em idiomas que são diferentes do nosso idioma, da língua portuguesa. Então, quando nós estamos diante do texto bíblico em língua portuguesa, nós estamos diante de um texto que já passou por uma mediação, que é a mediação da tradução. Não que essas traduções não sejam fidedignas, contudo, existem elementos nos textos sagrados e que acabam sendo fundamentais para a compreensão desses textos dentro da sua cultura, dentro da sua expressão específica que está ligada ao período em que ela foi escrita e também o aspecto cultural. Então, existem coisas que na própria tradução não há como você determinar a profundidade do termo, ainda que, de alguma forma, nós tenhamos o texto traduzido conforme a palavra deve ser traduzida ou conforme a regra gramatical que é estabelecida. Contudo, é importante ressaltar que cada língua tem a sua especificidade. Cada língua tem os seus aspectos ligados à cultura, que está embebida diretamente do aspecto cultural. Por exemplo, quando nós falamos aqui da língua portuguesa ou do português, nós temos o português formal, aquele das normas ABNTs, Associação Brasileira de Normas Técnicas, aquele português formal dos livros, da gramática, muito bem estabelecido e escrito. Temos o português coloquial, aquele que é, de alguma forma, e na maioria das vezes utilizados em lugares específicos, como diante de grandes líderes da nossa nação, ou diante de juízes e magistrados, desembargadores e assim por diante. Mas nós temos também aquilo que chamamos de português popular, aquele que se fala no meio do povão, né? Na feira, no supermercado, ou na informalidade, quando estamos conversando. Aí entra as abreviações, entram as palavras que estão vinculadas e ligadas diretamente aos contextos específicos. Então, o você vira ser, né? Você vai ou você vai, né? Então, nesse sentido, é importante nós ressaltarmos que dentro de cada língua há uma especificidade. E dentro de uma nação ou de um país, nós podemos ter palavras e expressões diferentes para designar, por exemplo, a mesma coisa. A gente pode pensar aqui uma coisa muito simples, mas que acontece de forma muito direta. Por exemplo, a mandioca. Né? Estou dando um exemplo aqui para vocês entenderem. A mandioca, aqui em São Paulo nós chamamos de mandioca, mas em determinado lugar ela pode ser chamada de aipim ou de macaxeira. Né? Ou seja, nós estamos falando da mesma coisa, do mesmo, do mesmo objeto, do mesmo alimento, mas que em determinados lugares ele é chamado de forma diferente. Como, por exemplo, nós chamamos aqui pão francês, né? Ou pãozinho, mas lá no Rio Grande do Sul é chamado de cacetinho. Ou seja, é só para vocês entenderem como que o uso da língua
e principalmente a tradução, está muito ligado ao aspecto da cultura, tá? Da cultura. Porque existem palavras que são próprias da nossa cultura, que se nós traduzirmos literalmente para um estrangeiro, ou traduzirmos para alguém que está distante em outra cultura, ele não vai entender, ele não vai compreender a profundidade. Como, por exemplo, vou aqui dar um exemplo claro a vocês. Vamos supor que nós temos aqui um romance, um casal de um brasileiro com uma francesa. Então a francesa, ela mora lá em Paris e o brasileiro mora aqui no interior de São Paulo. Bem, e eles ainda não se encontraram, estão trocando cartas. Vejam que a nossa história acontece num período muito antigo, porque hoje não se troca mais cartas, né? Hoje se troca mensagens por WhatsApp, por redes sociais e tudo mais instantâneo. Mas eles estão trocando cartas e a francesa envia uma carta para o seu pretendente, para o seu amado, pedindo uma grande joia, uma joia caríssima, né, que ela queria utilizar. E então o seu amado aqui responde a carta para ela dizendo o seguinte: olha, infelizmente eu não vou conseguir comprar, pode tirar seu cavalinho da chuva. Bem, essa é uma expressão muito comum a nós, comum aqui no Brasil. Tirar o cavalinho da chuva é sem chance, não tem jeito, não vai dar certo, não vai acontecer, né? Mas quando essa carta chega lá, a francesa não conhece a nossa cultura profundamente. Ela vai ler a carta de forma literal. Então ela vai ler: olha, felizmente não consigo comprar o seu presente, pode tirar o cavalinho da chuva. Ela não vai conseguir entender a expressão porque ela não mora no campo, ela não tem cavalo. Ela mora na cidade. Primeiro, não tem um cavalo. Ela vai olhar pela janela e vai dizer: não está chovendo. O que significa dizer pode tirar o cavalinho da chuva? Entendem que, de certa forma, existem expressões que nós só conseguimos compreender quando nós estamos envolto dessa cultura ou do mundo em que esse texto é escrito. Consequentemente, existem palavras também que estão ligadas intrinsecamente ao contexto bíblico, ao contexto em que Paulo está escrevendo, por exemplo, ao contexto em que Jesus está escrevendo, ao contexto que o Apocalipse de João, por exemplo, está escrevendo. Então, existem palavras que simplesmente pelo fato de estarem traduzidos para o português, não revelam a profundidade dela, não revelam, de alguma forma, não conseguem nos mostrar de forma nítida e de forma clara o que o autor quis dizer especificamente com isso. Então é importante ressaltar que o estudo do grego bíblico, assim como as línguas originais, nos ajudam a acessar o texto bíblico com mais profundidade e a entender certas expressões que, infelizmente, e não é erro de tradução, não estou dizendo de erro de tradução, estou falando de palavras que podem ter um sentido profundo, mas que ao ser traduzido por uma palavra que está correta, não nos dá acesso a isso. Por isso que o estudante de teologia, por isso que aquele que quer avançar no estudo da teologia, precisa ter acesso e compreender pelo menos o básico do que nós chamamos de grego bíblico e hebraico bíblico. Professor, se eu não tiver conhecimento do grego do hebraico, eu consigo interpretar a Bíblia? Consegue. Tá? Não é que alguém que não conhece o grego ou não conhece o hebraico não consegue ler a Bíblia ou não consegue interpretá-la. Não, eu estou falando aqui de um nível assim. Você terá uma profundidade maior no contato com o texto bíblico. Você terá outros elementos que te esclarecerão o modo como você deve interpretar e como esse texto
e a intenção do autor diante de tais situações. Por que o autor usou tal palavra e, consequentemente, não usou outra palavra? Por que essa expressão é tão cara a Paulo, a Jesus, a Pedro, ao Apocalipse? O que isso significa diretamente? Então, nós temos textos bíblicos que são assim fundamentais para compreender. E eu tenho aqui um exemplo. Eu gostaria de partilhar com vocês um exemplo simples, só para mostrar como que, de certa forma, alguns textos têm uma relação direta com as palavras, com o que está escrito, e que às vezes na língua portuguesa foge à nossa compreensão, mas olhando para o texto original, nós temos uma profundidade maior. Então é um texto muito conhecido, que é o texto de Hebreus capítulo 12. Tá? Então, vou ler aqui na língua portuguesa, tá? Na tradução, depois a gente dá uma olhadinha com os termos gregos. Então, por exemplo, assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado todo o embaraço e o pecado que nos rodeia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e assentando-se à destra do trono de Deus. Olhando, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não fadigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então veja, nós temos aqui o texto de Hebreus 12, que é um clássico, né, da literatura bíblica, e ele começa com um portanto. Isso quer dizer que esse capítulo ele é a continuidade do capítulo anterior, porque a palavra portanto, termo portanto, é uma partícula conclusiva, né? Partícula conclusiva. E o capítulo 11 é o famoso capítulo dos heróis da fé. Ou seja, Hebreus 12 está inserindo os cristãos dentro dessa grande tradição dos heróis da fé. Então, eles são grandes heróis que esperaram a promessa, que viveram pela promessa, que se dedicaram à sua vocação e à execução daquilo que Deus, dos desígnios de Deus para o seu reino, e não desfrutaram dela. É isso que o texto do capítulo 11 quer dizer, que muitos deles tiveram uma fé absurda, uma fé extraordinária, mas que não conseguiram alcançá-la. Mas eles são aperfeiçoados em nós e nós somos aperfeiçoados nele. Quando ele começa assim, olha, portanto, também nós, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, ele está justamente se referindo aos heróis do passado como testemunhas. Só que interessante é que o termo para testemunhas no grego é mártires. E aqui ele usa o termo marturon, que seria os mártires ou as testemunhas. Então perceba que o conceito de testemunhar aqui já é um conceito estabelecido no cristianismo primitivo, que a testemunha é aquele que possui uma fé extraordinária
e que leva essa fé às últimas consequências, por exemplo, até a morte. Então ele diz, olha, muitos foram açoitados, torturados, cortados, cerrados ao meio. Então esse é o conceito de testemunhar. Nós estamos cercados de testemunhas que entregaram inclusive a sua própria vida para que possamos alcançar os desígnios de Deus. Então olha como esse trecho já nos revela algo importante. Assim como aqueles do passado viveram uma vida extraordinária mediada pela sua fé, nós também precisamos testemunhar isso. E ele diz também, desembaraçando-nos de todo o pecado que tão ferozmente nos assedia, ou seja, que nos rodeia. Então, assim como diante deles o pecado os rodeavam, mas eles se afastaram e viveram uma vida de santidade, ele usa o termo interessante: corramos com paciência a nossa corrida, a corrida que nos está proposta. Interessante que quando nós falamos de correr, parece que o escritor aos Hebreus não conhece muito de corrida, né? Porque quem corre com paciência? Nunca ouvimos falar alguém que corre com paciência, né? Quem corre, corre para poder chegar, para poder ganhar, para poder alcançar o pódio, né? Esse era o intuito das grandes corridas do passado. Mas ele diz, olha, corra com paciência a vossa carreira, a vossa corrida, a corrida que lhe está proposta. Aqui é um termo interessante, porque o conceito de paciência, hupomone, pode ser traduzido como paciência, perseverança e persistência. Ou seja, então, lá no Almeida está traduzido como corramos com paciência. Só que o que o autor quer justamente dizer é que nós temos que correr com perseverança. Porque o objetivo aqui não é chegar em primeiro lugar. O objetivo é chegar. Então você tem que correr a sua corrida de tal forma que você chegue, que você alcance. Aqui o propósito não é chegar primeiro, o propósito é chegar. Por isso que a palavra paciência aqui, a palavra hupomone, pode ser substituída por perseverança ou persistência. E o que é interessante é que a palavra hupomone vem do verbo hupomonel, que é suportar. Então veja como nós estamos avançando na compreensão acerca do conceito do grego bíblico. Então é como se ele dissesse, olha, suporte a sua corrida. Persista, mas suporte a sua corrida. E aqui entra o aspecto ligado à fé cristã, né? O caminho da fé como uma corrida, como uma jornada difícil, uma jornada complicada, mas que você deve persistir, correr com perseverança e suportar essa corrida. Bem, ele diz, olha, fixando ou olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé, Jesus, o qual, sabendo da alegria que lhe estava proposta, aí ele usa aqui o verbo hupomonel, a qual hupemeinen suportou a cruz, a vergonha, e desprezando a vergonha. O que o autor está querendo dizer aqui? Na sua corrida, ela é difícil, ela é complicada, ela é exaustiva, mas você deve suportar a sua corrida, porque Cristo suportou a cruz. Assim como Cristo suportou a cruz e a vergonha, você deve suportar
a sua corrida. Então, por que olhar para Jesus? Porque quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos alguém que suportou a cruz para que pudéssemos suportar a nossa corrida. É isso que o escritor aos Hebreus quer dizer. Então vejam como que na leitura do texto grego nós conseguimos perceber o jogo de palavras e o jogo de conceitos que ele está utilizando. Ele está fazendo uma comparação da nossa corrida com a corrida de Jesus. Por que eu suporto a minha corrida? Porque Cristo suportou a cruz por mim. E eu tenho que suportar a minha corrida, entre aspas, cruz, por causa de Cristo. E eu só consigo fazer isso olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Tudo começou com ele. Suportando a cruz, nos deu força, ânimo, para que pudesse suportar a nossa cruz. Então, quando ele diz justamente isso, ele diz, olha, Jesus suportou a cruz sabendo da alegria que lhe estava proposta. Interessante, né? Ninguém morre ou vai à cruz ou vai à morte alegre, mas Jesus foi. Ele sabia da alegria que lhe estava proposta. Qual alegria? A alegria da salvação da humanidade. Então, Jesus suportou a cruz por causa da salvação da humanidade. Então, nós temos que suportar a nossa corrida, né? Então, diante disso, aqui só uns termos para vocês entenderem o quão importante é conhecer o texto grego, que ele nos ajuda a compreender aspectos que a olho nu na tradução, não que a tradução esteja errada, mas que quando nós estamos dentro do texto original, nós percebemos essa dinâmica de utilização dos termos como o autor faz. Então, no versículo 3 ele diz, considerai, pois, atentamente aquele que suportou, aí ele usa o verbo novamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se fadigueis, desmaiando em vossa alma. Então, por que Cristo suportou a cruz? Para que na nossa corrida nós tenhamos exemplo, força, para não desistir da nossa jornada e caminhada. Bom, então aqui é só um adendo importante para vocês perceberem o como que conhecer as Escrituras na sua dinâmica original é importante e aumenta, amplia e mostra uma dimensão maior para nós dentro aqui da nossa realidade. Ok? Então vamos lá aos nossos conceitos de hoje. Vamos avançar aqui com nossa introdução à língua grega. Bem, então como aprender o grego? Assim como em qualquer outra língua, aprender qualquer outra língua, isso leva tempo. Ninguém aprende grego em 4 aulas, ou ninguém aprende grego em 6 meses, porque ninguém aprende uma língua nova em 6 meses. Tá? Para quem consegue fazer isso, tá? Não é impossível, mas para quem consegue fazer isso, tem uma dinâmica muito acelerada, às vezes um QI elevado, ou estratégias específicas para que isso aconteça. Mas, quando nós falamos de línguas bíblicas, nós estamos falando de um processo cotidiano e de um processo persistente. E eu digo de um processo contínuo. Por quê? Porque estudar a língua, ela exige de nós uma persistência, não vou dizer eterna, mas uma persistência até o fim da nossa vida. Por quê? Quando nós falamos da nossa língua materna, da língua portuguesa, vira e mexe nós temos palavras novas, vira e mexe tem palavras que nós não conhecemos, vocabulários que são estranhos ao nosso dicionário, a nossa biblioteca de palavras. Então, constantemente nós estamos aprendendo a nossa própria língua. Assim é com o grego. O nosso intuito não é necessariamente dizer, olha, como aquelas fórmulas mágicas, aprenda grego bíblico em 4 aulas, aprenda grego bíblico em 6 meses, aprenda grego bíblico em 1 ano. Não. O nosso intuito é, primeiramente, mostrar a importância da língua, a importância de como
conhecer o grego vai ajudar na sua compreensão das escrituras e, consequentemente, no seu aprofundamento delas, né? Mas também demonstrar que esse caminho e que esse aprendizado ele é constante, ele é cotidiano, ele deve ser persistente, é um processo lento e persistente. Por isso que nós estamos aqui apresentando a vocês o material, apresentando a vocês uma introdução à língua. Por isso que essa disciplina também é chamada de grego instrumental, porque nós apresentamos ao aluno os instrumentos para que ele possa dar continuidade aos estudos do grego, sem que ele precise constantemente de alguém caminhando com ele. Então, nós vamos falar com vocês aqui o básico, aquilo que é fundamental para que um aluno entenda e compreenda o grego, e também os materiais que vocês precisam ter, que vão ajudar aí na sua compreensão, no que diz respeito ao que nós chamamos de estudo particular, né, numa formação continuada, que o aluno persistentemente deverá seguir. Então, nós temos aqui um ditado latino que é festina lente, apressa-te devagar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos que correr, mas sempre pensando que o processo é lento, o processo é devagar. Eu tenho que apressar-me a aprender, mas não apressar-me a desistir de aprender. Então, apressa-te devagar revela um processo lento, mas persistente. Não adianta você estudar 6 horas num dia e estudar daqui a 10 dias. Tá? Porque não tem lógica. O seu cérebro ou o seu aprendizado será prejudicado. Então, por isso que é um estudo diário, é um estudo cotidiano. Você precisa estar constantemente diante dos conceitos, dos materiais, para que você possa internalizar o estudo do grego. Então, é um processo lento, que deve ser persistente. Então, procure estudar constantemente, de preferência todos os dias. Não precisam ser horas e horas de estudo, mas meia hora que você tiver, 20 minutos, vá lá, pegue seu material de grego, sua apostila, leia, veja o alfabeto, aquilo que é importante, e isso vai ajudar muito na sua compreensão do conceito. Se você não fizer esse processo, ainda que em poucos minutos, o seu aprendizado será prejudicado. Porque se você estuda hoje, estuda só depois de 5 dias, esse processo vai ficar mais lento ainda. Okay? Então, siga esse ditado latino. Embora nós estamos falando de grego, nós estamos aqui usando um ditado latino, que é festina lente, apressa-te devagar. É um estudo que exige persistência. Como memorizar o grego? Bem, nós temos a necessidade da memorização. Por quê? Primeiramente porque é uma língua estranha a nós. E vocês vão ver que são elementos que e caracteres, o alfabeto possui caracteres diferentes dos nossos. Então, esse é um processo que dificulta um pouco as línguas bíblicas, porque o alfabeto ele precisa ser transformado, entre aspas, num alfabeto português, porque ele está em caracteres, em símbolos, em imagens que são diferentes do nosso texto. Então, a gente precisa fazer a associação. Então, esse símbolo aqui, que é o alfa, refere-se ao A na língua portuguesa. Esse outro símbolo, que é o beta, refere-se ao B e assim por diante. Por isso, nós temos pelo menos 3 formas de aprendizado que ajudam na memorização tanto do alfabeto quanto da língua grega, que é o aprendizado visual, o olhar reiterado para a palavra. Então, sempre que você olha para os materiais gregos, para o alfabeto, para as palavras, isso vai ajudando você a identificar que tipo de palavra é aquela, quais são os termos que estão ali, quais são os caracteres, a que se refere. Então, você tem o aprendizado visual.
O segundo aprendizado é o aprendizado auditivo, a ideia de repetir em voz alta. Então, quando você pega uma palavra em grego e você a repete, você está aprendendo duas vezes. Primeiro, porque você olhou a palavra reiteradamente. E segundo, porque você expressou ela em voz alta. Então, você olhou, você fez o contato visual, falou em voz alta e, consequentemente, você também ouviu a mesma palavra em voz alta. Então, é importante você usar também, além do aprendizado visual, o aprendizado auditivo. E, por fim, o aprendizado motriz. O que seria o aprendizado motriz? É a ideia do copiar e do reescrever. Por isso que é importante você copiar várias vezes a lição, você copiar várias vezes os termos, as letras do alfabeto, porque essa cópia reiterada várias vezes ajuda no processo de memorização. Então, é importante fazer exercícios, é importante seguir a gramática e também fazer os exercícios que a gramática propõe, que o professor propõe, porque isso já é comprovado, que o exercício ele ajuda cerca de 50% no processo de memorização. Isso é muito importante. Então, você, no aspecto visual, você olha reiteradamente para a palavra, depois você pronuncia essa palavra em voz alta. Pronunciando, você estará olhando reiteradamente, pronunciando em voz alta, ajuda na memorização, e também, de certa forma, ouvindo essa mesma palavra, internalizando. E ao copiar, você repete todo o processo, e agora de forma mais profunda, porque você está reiterando o olhar novamente para a palavra. Você pode pronunciá-la ainda que mentalmente, e ao escrever você está reproduzindo o seu conhecimento e fazendo os exercícios você terá um aprendizado maior. Então, esses são os conselhos para como você memorizar o grego. Você vai falar, professor, estou chegando agora, nunca vi isso, nunca tive acesso ao grego, como que eu posso memorizar? Segue esse caminho que você terá sucesso na memorização. Bem, antes de falarmos do grego em si, do alfabeto, das palavras, da sua ligação com o texto bíblico, nós precisamos fazer uma introdução à língua grega. Por quê? Porque assim como toda língua que seja ainda uma língua viva ou uma língua morta, o que nós entendemos por língua morta? Tá? Só para vocês terem uma noção. Língua morta são aquelas línguas que outrora existiam, que nós temos evidências da sua existência, mas que elas não são faladas atualmente. Tá? Por exemplo, nós temos o latim. Ninguém mais fala em latim hoje. O latim é uma língua, foi uma língua importantíssima na transição do Império Romano, do primitivo Império Romano para o primitivo, para o cristianismo primitivo e, consequentemente, para a história do Ocidente. Mas hoje ninguém mais fala o latim. Do latim derivaram-se diversas línguas, né, que estão ali na mesma família linguística, mas não se fala mais o latim. Ninguém fala em latim. Por isso que ela é chamada de uma língua morta. O cuneiforme, por exemplo, né? Os hieróglifos egípcios, ninguém fala mais naquele modelo de língua. Mas era uma língua. Era uma língua. Simbólica, mas era. O cuneiforme também. Era uma língua. Então, elas são línguas mortas. E as línguas vivas são aquelas que existiram, que existem há muito tempo e que ainda são faladas. No caso, a língua grega também ainda é uma língua viva, tá? Como o hebraico também e assim por diante. Levando em consideração isso, é importante pensar que toda língua passa por um processo de transformação, passa por um processo de evolução. É só a gente lembrar da língua portuguesa que
há 50 anos atrás, falava-se vós messias, vossa senhoria, vossa excelência, ainda que em alguns lugares, como eu falei, nos lugares formais, esses termos ainda são utilizados. Mas, acima de tudo, houve uma transformação da língua, houve um desenvolvimento da língua, houve o que nós chamamos de uma evolução da língua portuguesa. E assim também a língua grega. O que se falava no passado não é o mesmo que se fala hoje no grego moderno. Da mesma forma, o hebraico. O hebraico bíblico é uma coisa que difere um pouquinho do hebraico arcaico, que difere um período do hebraico da monarquia e que difere também do hebraico pós-bíblico, que é o hebraico moderno. Então, essa evolução é importante para a gente entender onde se encaixa o grego bíblico, em que período histórico se encaixa o grego bíblico. Então, a língua grega, que é a helênica, ou elasglota, que é assim chamada, língua grega, é um idioma indo-europeu surgido na Grécia por volta de 1500 a.C. O indo-europeu era uma língua muito antiga, surgida aproximadamente por volta de 3000 a.C., sendo igualmente a origem dos seguintes grupos linguísticos. Toda língua ela faz parte de do que nós chamamos de família linguística. Ou seja, nós temos línguas que estão ligadas por uma grande família, uma língua comum, ou termos que são semelhantes uns aos outros. Então, por exemplo, quando nós pegamos aqui o indo-europeu, que deriva o grego, o latim, e consequentemente do latim a língua portuguesa, entre outras, o alemão e assim por diante, nós temos, por exemplo, a palavra mãe, que é mãe em português, mother em inglês, mater em alemão. Vejam que há sempre uma aproximação entre elas. Por que dessa aproximação de escrita e de pronúncia? Porque eles fazem parte da mesma família linguística ou do mesmo grupo linguístico. Então, nós temos aqui o itálico, que é o osco, fálisco, úmbrio, vosco, o latim, o germânico, que é o anglo-frísio, o alemão, baixo alemão, o holandês, sueco, dinamarquês, o céltico, que é o gaélico, o bretônico, o irlandês, o galês, o escocês, o albanês, o armênio, entre outras ramificações linguísticas. Então, todas essas línguas fazem parte da mesma família, que é a família das línguas indo-europeias. A língua portuguesa também vem da língua indo-europeia, porque a nossa língua é uma variação do latim. Então, nós temos essa como a nossa família linguística também. Então, o grego passa por essa transformação. Então, nós temos os períodos importantes que revelam essa transformação, que revelam esse aspecto da língua grega. Então, primeiro, ele passa por diversas transformações e o primeiro período histórico é o que nós chamamos de período formativo, que vai do ano 1500 ao ano 900 a.C. Essa é a época de Homero, o famoso escritor dos clássicos gregos ou das grandes histórias gregas, que é o Homero, o qual compôs a Ilíada e também a Odisseia. Então, são textos assim extraordinários, textos que falam da cultura grega, de como eles entendiam a sua relação com os deuses e as principais histórias gregas, como, por exemplo, a vida de Odisseu e o seu retorno após a Guerra de Troia, a própria história acerca da Guerra de Troia, de como a famosa Helena foi raptada por um rei estrangeiro e como que se deu essa Guerra de Troia por causa da restituição ou do desejo de restituição de Helena, que havia fugido com seu amado, e nisso resulta na famosa destruição de Troia, a grande cidade grega. Daí também surge aquela famosa expressão presente dos deuses, né? Ou cavalo de Troia. Tá lembrado da expressão cavalo de Troia? A expressão aparece justamente porque os gregos, quando perdem
ou melhor, tem um ataque muito avassalador dos troianos, eles usam uma estratégia para poder entrar na cidade de Troia, que era uma cidade fortificada e que não tinha muito acesso e era praticamente impossível de entrar. O que eles fazem? Eles batem em retirada, anunciam trégua, de que bandeira branca, mas deixam um presente para os troianos. Um grande cavalo de madeira com diversos presentes, inclusive suprimentos e alimentos. Só que dentro desse cavalo está escondido alguns soldados troianos, alguns soldados gregos, que enquanto os troianos estão festejando, eles descem desse cavalo, né, que estava no compartimento escondido, abrem as portas da cidade e então os gregos entram dentro da cidade de Troia e matam todo mundo e incendiam a cidade. Daí a ideia do cavalo de Troia, a grande jogada dos gregos para destruir uma grande cidade que praticamente era intransponível. Então, essa é a época do período formativo em que nós temos os dialetos gregos, como o micênio, o ático, o dórico, o eólico e o jônico. Isso quer dizer que no período formativo não havia uma língua comum a todos os gregos. Por quê? Porque os gregos se dividiam em grandes cidades-estado. Ou seja, dentro dessas cidades, nós tínhamos uma estrutura autônoma, podemos dizer assim. Uma estrutura que era autônoma. Então, você tinha o seu rei, a sua estrutura cultural, os seus cidadãos, os seus direitos, e tudo funcionava dentro daquela região. Não havia uma unidade entre os gregos. Haviam regiões em comum, questões em comum, mas cada um vivia dentro da sua cidade e tinha o seu dialeto e tinha praticamente a sua própria língua, a sua estrutura política. Como, por exemplo, as duas estruturas mais famosas do mundo grego nesse período formativo e que revelam essa ideia de cidade-estado é o que nós chamamos de Atenas e os troianos, ou melhor, era Atenas e agora me fugiu da mente o outro grupo que era importante, tá? Mas eu vou lembrar, eu lembro e eu digo a vocês. Então, havia, de alguma forma, essa estrutura mais autônoma e que cada cidade-estado possuía também o seu dialeto. Então, não havia um grego comum a eles, havia diversos dialetos, que os dialetos tinham suas semelhanças, né? Tinham suas semelhanças, mas não tinha uma relação de unanimidade. Lembrei. Atenas e Esparta, os atenienses e os espartanos, que revelam esse contraste que havia dentro do mundo grego. Por exemplo, os espartanos eram homens de guerra, eram homens que tinham uma força bélica e uma compreensão da arte da guerra e da importância da guerra muito forte. É só lembrar de um filme famoso que é Os 300 de Esparta, né? Ou seja, 300 soldados que venceram milhares de soldados, às vezes guerras com o triplo de soldados contra eles. Por quê? Porque eles tinham uma estratégia na arte da guerra muito forte. Já os atenienses tinham uma questão política muito forte, é onde surge o conceito de política. O conceito de política vem da palavra grega polis, que é o bem-estar da polis, que é cidade. Surge em Atenas também o conceito de democracia. Demos, no grego, significa povo, e cracia vem de kratos. Kratos é poder, ou seja, o poder do povo. Democracia é o poder que o povo tem sobre a polis, ou de decidir o bem-estar da polis. Então veja a diferença. Nós temos uma cidade, Atenas, que está ligada ao conceito de intelectual, filosófico e o conceito de relação política e social. Já os espartanos não, eles querem saber de guerra, de lutar, de vencer,
tudo mais. E dentre essas diferenças culturais e políticas, também tem os dialetos. Então nós tínhamos aí pelo menos 5 dialetos que eram falados em regiões diferentes. Contudo, no período clássico, o dialeto ático se destaca entre os demais. Então, conforme nós temos aí mais ou menos 600 anos de história, Atenas se torna proeminente entre as demais cidades aqui que nós temos da Grécia. O seu padrão e estilo de organização de cidade também se difunde, que é o conceito de democracia, de diálogo, de filosofia e, consequentemente, também o dialeto. Daí nós temos a base para o grego comum dentre essas regiões que nós chamamos de Grécia. Tá? Então, isso acontece no ano 900, que vai do ano 900 a 330 a.C. Então, ele se destaca entre os demais, tornando-se a forma padrão e clássica da língua grega. Posteriormente, o dialeto ático tornou-se a fonte principal para a linguagem empregada pelos tradutores da Septuaginta. Acredito que vocês já tenham estudado sobre isso, que é a primeira tradução do hebraico para o grego, a Septuaginta, e pelos escritores do Novo Testamento, tal linguagem é conhecida como koiné. Então, o termo koiné, que é o período que nós vamos falar daqui a pouquinho, é o período que foi utilizado para a tradução do hebraico para o grego, que é a Septuaginta, e também o grego específico que foi utilizado para a tradução do Novo Testamento. Então, o período clássico ele é importante porque aqui surgem os grandes filósofos. É nesse período que nós temos a utilização da língua grega para a produção de textos filosóficos. Então, Sócrates, Aristóteles, Platão, entre outros, escreveram seus textos a partir do dialeto ático, do grego ático, tá? Que surge nesse período 900. Ou seja, não são os dialetos, mas aqui nós já temos uma estrutura de um grego clássico, um grego mais sofisticado, tá bom? Um grego mais... não era um grego comum, era um grego métrico, né? Ele era, de alguma forma, ligado aos conceitos filosóficos e também de poesia métrica. O aticismo, ou grego literário, surgiu durante os 2 primeiros séculos da era cristã, um movimento literário que buscava o uso de arcaísmo e formas clássicas que remontavam ao dialeto ático. Então, o aticismo, que ele surge nesse período que nós chamamos de 900 a 330, ele é um período em que a língua grega vai sendo sofisticada e ela ganha uma beleza literária. Tá? Escrever era um aspecto muito ligado à beleza da escrita e não necessariamente apenas o ato de escrever. Então, o aticismo é um grego mais sofisticado, métrico, e que ele foi utilizado pelos grandes escritores, principalmente pelos filósofos da época. Depois desse período, chega o período do grego koiné, ok? Que é o período que compreende, se vocês perceberem aqui, de 330 a.C. a 330 depois de Cristo. Então, é o período que compreende a escritura dos textos, ou o período em que os textos do Novo Testamento são escritos. Isso quer dizer que o grego do Novo Testamento não foi escrito em ático, o grego ático. O grego sofisticado, métrico, belo, ele foi escrito no período do grego koiné. O que significa o grego koiné? Após as conquistas de Alexandre Magno ou de Alexandre o Grande, o grego transformou-se em língua universal e do comércio ao longo do mar Mediterrâneo e do Oriente Médio. Com o Alexandre o Grande, nós temos o advento do que nós chamamos de helenismo. O que o Alexandre propunha? O Alexandre propunha não apenas uma conquista bélica das localidades. Então, os gregos de Alexandre, ou no período de Alexandre o Grande, ele não queria apenas conquistar território. Ele não queria apenas conquistar o mundo habitado e transformar em vassalos, em escravos que pagavam impostos, não. O conceito de Alexandre
e o conceito dos gregos foi conhecido como helenismo. Por quê? Helenos era uma das formas também que os gregos eram chamados, e eles diziam que a sua cultura era superior à cultura dos demais. Então, quando eles dominavam belicamente ou pelo poder certas regiões, eles não levavam apenas a força bélica. Eles levavam consigo também toda a cultura grega. Porque ao levar consigo a cultura grega, eles estavam dizendo, olha, vocês são bárbaros, ou seja, bárbaro não no sentido de gente extraordinária, mas no sentido de gente, podemos dizer assim, incivilizada, que precisavam conhecer a profundidade da tradição grega. Então ele levava consigo a força, levava consigo também a filosofia, a arquitetura e a língua. Ou seja, porque o objetivo de Alexandre era transformar o mundo em um mundo com tradição grega. Isso é o que nós chamamos de helenismo. Então, por isso que em várias cidades do mundo antigo, do período de Alexandre, elas foram reconstruídas de acordo com a arquitetura grega. Então, nós temos cidades, por exemplo, que têm os padrões de arquitetura grega na Palestina, por exemplo, cidade de Séforis, própria Cesareia Marítima, né? Nós temos em vários lugares na Palestina regiões em que foram reconstruídas com padrões gregos. Então, nós temos ginásio, nós temos teatro, nós temos vários elementos que eram trazidos para essas regiões conforme as conquistas de Alexandre o Grande. E com isso trazia a língua também. Por isso, nesse período aqui que nós chamamos do período do grego koiné e dessa expansão extraordinária de Alexandre, o grego koiné passou a ser o que hoje, para vocês terem uma noção, é o inglês. Hoje, quem fala inglês vai a qualquer lugar do mundo. Naquela época, quem falava o grego koiné ia a qualquer lugar do mundo, porque era a língua que era utilizada para, foi a língua utilizada para a helenização. Okay? Então, o que isso significa? Que Alexandre transformou o grego koiné em língua universal e do comércio ao longo do mar Mediterrâneo e do Oriente Médio. Então, era a língua do povão. Era a língua que era falada no comércio, nas estradas, no relacionamento cotidiano. Professor, e o grego ático, aquele clássico, bonitão, aquele métrico, era falado entre os mais abastados. Então se estudava filosofia, se estudava os filósofos, Ilíada, Odisseia, poesia, tudo mais entre os abastados. No povão, tanto na Grécia quanto nas províncias, se falava o grego koiné. Aí o conceito do termo koiné. Koiné significa comum, popular. Então era a língua do comércio, era a língua da rua, era a língua do povo. Por isso que não há uma sofisticação nela. É uma língua que às vezes foge até mesmo, dependendo da situação, da organização métrica e gramatical correta do aticismo. Então essa forma linguística que surgiu nesta época é conhecida como koiné, sendo utilizada também no período de dominação romana. Por quê? Depois dos gregos vieram os romanos. Os romanos sabiam que o grego havia expandido e dado uma possibilidade muito grande para o processo de comércio e de expansão do império. Então, manteve-se a língua grega como língua oficial do império e também oficial do comércio. Então, é nesse linguajar, é nesse período em que surgem os textos bíblicos, tanto a Septuaginta que falamos, quanto os textos bíblicos, okay? Do Novo Testamento. Então, eles foram escritos em grego koiné, eles não têm sofisticação literária grega, salvo os textos de Lucas, então, tanto o Evangelho e Atos, e o texto de Hebreus, que nós lemos hoje aqui, ele tem um grego sofisticadíssimo, gramaticalmente, e ele é um grego que beira o grego ático. Então, diante disso, nós temos apenas alguns textos que os seus autores conheciam profundamente o grego ático e escreveram de forma mais sofisticada. Os demais têm essa questão da linguagem popular do grego
Koiné. Depois disso, nós temos o grego bizantino, que vai do ano 330 ao ano 1453 depois de Cristo. Nesse período aconteceu a divisão do Império Romano durante o reinado do imperador Constantino. Aí agora nós temos o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental. Oriental com a capital em Bizâncio, que era a capital de Constantinopla, hoje é a atual Istambul. Então, de 330 depois de Cristo a 1453, e nós temos então o período moderno, que vai do século XI em diante, que a partir dessa época surgiu o grego moderno, conhecido como demótico, o qual possui semelhanças com o dialeto koiné, mas não é a mesma coisa, ok? Quem aprende o grego koiné consegue compreender e aprender o grego moderno com facilidade. Por que não é a mesma coisa? Porque novas palavras surgiram. E também a pronúncia mudou um pouquinho acerca das vogais. Mas isso são aspectos secundários. O importante agora é nós ligarmos e estudarmos o que nós chamamos de grego koiné. Ok? Então, diante disso, nós temos um aspecto importante de se ressaltar. De que, quando nós falamos da língua grega, nós falamos de um período importante para a nossa compreensão do texto bíblico. Ele é importante para a compreensão dos textos bíblicos, mas também ele é fundamental para que possamos entender que o texto que nós temos hoje no Novo Testamento, ele passa por uma língua que também sofreu alterações e transformações. E que, para entender isso, a gente precisa entender o processo de transformação e, consequentemente, as características desse período. Então, é um grego comum, não é um grego sofisticado, não é um grego que goza de, podemos dizer assim, um grego de alta qualidade. Okay? Lembrando em consideração também que os escritores do Novo Testamento, a maioria deles eram judeus, então não conheciam a língua grega com profundidade. Ok? O que nós temos é, consequentemente, alguns aspectos fundamentais para compreender, e é importante compreendermos o texto no seu aspecto literário. Ok? Então, diante disso, essa é a nossa primeira aula. Bom, na próxima aula nós vamos introduzir o alfabeto. Então, na aula 2, nós já vamos começar com o alfabeto e com os aspectos ligados à importância do alfabeto também. Então, desejo a vocês bons estudos e até a nossa próxima aula.